Olá a todos, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo no nosso clube de leitura da FEB TV, todos reunidos. Quanta gente já aqui acompanhando conosco: Cirlei, Cleide, quem mais? Paulo, Márcia, Nina, Rosiane e, claro, os nossos amigos, Maio Drummond, Geraldo Campetti, as nossas convidadas, Janise, Luziane, Geraldo, boa noite. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, Mai. Boa noite, Luciane, Janice. Boa noite a todos vocês, queridos amigos. Sejam bem-vindos. Essa vinheta deu uma despertada, né? Quando ela caiu assim, nossa, que coisa boa. Eu tomei um susto. Sejam bem-vindos, queridos. Boa noite, meus amigos, queridos amigos. Boa noite, Janise. Boa noite, Lu, Geraldo. É uma alegria estar aqui de novo com vocês, mais uma vez. E eu já fico assim, nossa, quando que vai chegar terça-feira para encontrar as meninas e esse clube tão gostoso com todas e todos vocês aí. Um abraço, que Jesus nos envolva em seu amor e em sua paz nesta noite. Boa noite, gente. Boa noite, Luziane, Pedro, Mai, Geraldo. Estou vendo aqui todos os meus amigos lá do Tocantins, também aqui no chat, que delícia, vai ser uma noite ótima. Boa noite a todos, boa noite, querida família do Clube de Leitura. É sempre uma felicidade estarmos aqui juntos para experimentarmos o sabor desta obra tão linda e deste autor tão especial. Um abraço a todos vocês que estão chegando e vamos em frente nesse estudo da noite. É isso aí, a gente está estudando. Para quem está chegando hoje, ainda não conhece o nosso clube de leitura, que é um novo formato do Livros que Iluminam, já um programa consagrado da FEB TV. A gente está estudando esse livro aqui, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, publicado pelo autor francês em 1908, e pela FEB já 2 anos depois, em 1910. A gente, nos nossos 2 primeiros encontros, nós fizemos um passeio ali pela primeira parte da obra. A parte é dividida em 3 partes, né? O livro é dividido em 3 partes. O Problema do Ser é a primeira parte, o Problema do Destino, a segunda, que, como é que se chama a terceira parte? Porque não é o Problema da Dor. As potências da alma, não é isso? É isso. Então, no encontro passado, a gente fechou a primeira parte. Não é isso? Geraldo, Mai, Luziane, Janise. As meninas falarem aí. Vamos deixar as nossas convidadas, né? A Lu, acho que queria falar uma mensagem. Foi isso mesmo. Na semana passada, a gente trouxe ali um pouquinho dos sonhos, dessa emancipação da alma. E aí, quando a gente conversou um pouquinho sobre isso, surgiu até um questionamento sobre ali aquele encontro de Jesus e Publio Lentulus no livro Há 2000 anos, que também é de publicação da FEB, autoria de Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. E naquela oportunidade, nós afirmamos que Jesus não estaria mais aqui naqueles 3 anos de messianato, da apresentação da sua plataforma do Reino dos Céus aos nossos corações. Mas não foi isso que efetivamente aconteceu. Quando a gente vai ver a obra, a gente encontra que Jesus estava, sim, dentro daquele período dos 3 anos, pregando, trazendo seus exemplos para todos nós, e que naquele momento em que há o encontro, efetivamente há um encontro com Jesus. Na descrição de Emmanuel, ele coloca que Públio teria escutado, que é ele mesmo, né? Teria escutado os passos de alguém que se aproximava, e todo aquele cenário que ele descreve de emoções que ele sente, inclusive nos aspectos da natureza, são os próprios aspectos daquela emoção, do magnetismo de Jesus, que vinha à tona naquele momento. Então, só para a gente esclarecer, para não ficar dúvida, Jesus estava, assim, entre nós, naquele período, trazendo os ensinamentos para toda a humanidade. Eu achei interessante também ali que nessa primeira parte a gente falou sobre a questão da morte, não é? Que é uma coisa assim que é muito atual, muito, né? Nós estamos vivendo esse momento cotidianamente, todos os dias, é uma situação bem, bem difícil, e a gente encontra no Espiritismo esse acalanto, né? Esse consolo, esse esclarecimento. E aí Leon Denis diz para nós aqui, o que chamamos de morte é simplesmente o retorno da alma à liberdade, enriquecida com as aquisições que pôde fazer durante a vida terrestre.
Então, veja, a gente não perde nada do que aprendeu, da experiência que teve aqui na Terra, né? Isso ele coloca lá na página 137, quando está falando desse capítulo sobre a morte, né? Que é o capítulo A Vida no Além, é o 11º capítulo. E aí deixa claro para nós que a vida continua, a gente continua vivo e enriquecido com os patrimônios que a experiência terrestre nos concedeu. E lembrando que nessa primeira parte ele vai falar das funções psíquicas que ficam, né, no perispírito, raciocínio, a memória, essa memória profunda que fica gravada no nosso perispírito. E que ele vai dar, inclusive, um aprofundamento nessa segunda parte do livro também, que a gente vai ver hoje. Exatamente. Nessa primeira parte, então, Leon Denis busca tratar, explicar a existência espiritual nossa, que nós somos espíritos e não somos o nosso corpo. Em resumo, nisso consiste a primeira parte. E que se desdobra na segunda. Ou seja, se de fato nós somos a alma que anima o organismo, que consequências filosóficas a gente tira disso? O que acontece depois da morte? Para onde que a gente vai? O que a gente encontra? E ele vai falando que tudo isso é uma consequência de como que a gente age na nossa vida aqui na carne. E é isso, em resumo, a nossa conversa de hoje, o nosso papo, e o nosso estudo se inicia ali no capítulo 13º, capítulo 13 da obra. A gente vai buscar passar um sobrevoo geral ali por todos os capítulos, porque teremos 5 encontros. Se a gente não fizer dessa forma, a gente não consegue ver toda a obra, né? E lá no 13º capítulo, ele vai falar, então, da reencarnação. É uma consequência da existência espiritual nossa, da nossa realidade espiritual. E ele fala, lá na minha edição aqui, na página 155, ele traça um paralelo entre a lei de reencarnação e a lei de causa e efeito, né? Ele fala assim, que os efeitos do bem e do mal acumulam-se e germinam em nós até ao momento favorável de desabrocharem. Ele vai dizer, então, que a gente vai colher essa nossa plantação do passado em algum momento. Ora, já na presente encarnação, ora com mais rapidez, como na presente encarnação, uma encarnação próxima, ora depois de um longo tempo. Não é isso, Geraldo? Que coisa curiosa, né? Tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo, tanto é que Leon Denis fala que cada um leva para outra vida e traz, ao nascer, a semente do passado. Quer dizer, a gente nunca perde o que adquiriu, né, Pedrinho? Então, a gente sempre está, assim, evoluindo nesse processo. Nós somos, né, perfectíveis e a fatalidade que existe, o determinismo, é a lei do amor, da evolução, do bem. Por isso que a reencarnação é um retorno do espírito, né, a volta a um novo corpo físico para novos aprendizados, sem perder o que a gente adquiriu já em experiências transatas, né, anteriores. Depois ele vai falar do esquecimento passado aqui também, que a gente vai chegar lá. Mas olha aqui, amigos, praticamente essa segunda parte é sobre a reencarnação, não é? Tem vários capítulos aqui falando sobre a reencarnação. Confere? Confere. Inclusive, é importante a gente retomar a importância da reencarnação, né, que ele vai falar que sem ela, como é que se daria essa evolução gradual, se pensássemos em apenas uma existência. E aí, ele fazendo essa correlação entre os nossos atos e o nosso destino, que ele traz aqui na página 155 também, nós sofremos em nós mesmos e em nosso ser interior e nos acontecimentos de nossa vida a repercussão do nosso proceder. Então, existe essa correlação, porque se a gente olha só para uma existência, você não vê justiça dentro da vida do ser humano, né? Às vezes você acaba olhando assim, de uma forma limitada a justiça divina. Isso que você traz é excelente, porque o próprio título já remonta a essa questão de justiça, né? A própria reencarnação já remonta a isso. E ele coloca as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis.
E ele traz um reforço, bem isso que Janise colocou, que o Maninho Geraldo também colocou, que ele fala assim, logo não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, quem forja as próprias cadeias. É ele quem tece fio por fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede de seu destino. Nós somos os artífices, né? Os construtores do nosso destino. Então, esse destaque que ele faz, ele reitera esse princípio, esse postulado que é da doutrina, da pluralidade das existências, mostrando quanto isto corresponde em nós como responsabilidade. Somos nós os atores, os construtores, está em nossas mãos. E é interessante também como ele vai explicar exatamente por causa da nossa pluralidade existencial, como essas desigualdades que existem, também a diversidade do nosso planeta gira em torno dessa consequência, dessa justiça e dos nossos atos, né? Lei de causa e efeito. Mas, por outro lado, também, ele traz, e aqui eu não vou lembrar se é especificamente nesse capítulo, vocês me ajudem a recordar, ele traz também essa ideia de que a gente não tem que pensar tudo como a lei de Talião, né? Então, a gente não pode olhar o outro, ou a outra, né? O próximo ou a próxima, e pensar que aquilo que a pessoa está passando é porque ela foi muito má, ou porque ela fez aquilo outro. E não é assim em todos os casos, né? A gente sabe que o que preside é a lei de amor, a lei de misericórdia, acima de tudo, que esse é o nosso Deus, é o nosso Pai. E a gente está sempre evoluindo, né, Mai? Como é importante considerar isso. Você vê, Leon Denis fala aqui que o homem constrói o seu próprio futuro. Nós somos os construtores, né, do nosso destino, né? Nós somos, assim, trilhando essa caminhada e vamos acertando, ora errando, e vamos sempre aprendendo. Por isso que o nosso destino aí, a lei de causa e efeito rege o nosso destino. E a gente fica, então, submisso ou submetido a essas contingências, né, Maia, que você estava se referindo. Às vezes vem, né, uma tribulação, uma dificuldade, um problema, um desafio, tudo ali como prova, ou às vezes como expiação, a depender, né, se a gente foi reprovado, a gente de certa maneira tem que expiar, seja trabalhando, seja, né, amando, sempre a gente vai ter oportunidade de reparar, não é isso? Nunca há um castigo, né, Maninha Lu, na justiça divina, ela é soberanamente justa, mas também é bondosa, misericordiosa. É bom a gente ver sobre esse enfoque. Ninguém está sob o desamparo. Nós estamos falando do livro Problema do Ser, Destino da Dor, viu, gente? O pessoal vai chegando e perguntando que livro? Naida, O Problema do Ser, do Destino da Dor, o livro de Leon Denis. É esse livro aqui, ó, que é o Clube do Livro do mês de março, que a gente está vendo aqui toda terça-feira, das 19 às 20. É isso mesmo. E olha que coisa, né? O Leon Denis ele fala que, além da gente ver a nossa responsabilidade sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro, a nossa vida futura, além dos nossos atos do passado que repercutem no presente e repercutirão também no futuro, nós temos os nossos atos do presente. Ele diz que os nossos atos cotidianos são fontes de novos efeitos. Como que nós temos de estar vigilantes na nossa vivência, para observar os nossos vícios, porque eles já nos trouxeram tantos prejuízos em existências passadas, seja no plano material, seja na erraticidade. Me recordo lá no capítulo 5º que nós vimos, está lá na primeira parte da obra, que Leon Denis ele alerta que os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas ações durante o sono, quando estamos na erraticidade, fora do corpo, também repercutem sobre nós. E mais algum comentário, gente? Eu estou me lembrando aqui. Eu vou complementar aqui o que o Geraldo falou. Quando eu estava me referindo à questão do nosso olhar, de entender essas desigualdades e essas diversidades, e isso, inclusive, está no Evangelho, né? Quando a gente pensa ali no caso do cego de nascença, que Jesus vai falar que não foi ele quem pecou, né? Então, nem sempre a gente não tem condição de julgar se aquela pessoa está passando por aquela situação, se ela veio
para que aquele grupo que ela está inserida pudesse aprender, ou se é realmente uma questão que ela precisaria como uma expiação, né? E é muito interessante essa parte do livro, porque, como disse o Rômulo no outro dia, no comentário do chat, ele fala sempre muito ligado ao Livro dos Espíritos, e em especial nessa parte, na parte do Livro dos Espíritos, que vai dar origem ali ao livro Céu e Inferno, né, de Allan Kardec. Então, é muito lindo de ler essa parte, fazendo essa intertextualidade. E fica mais uma indicação de leitura. Sim, Fica mesmo. essa parte ele casa bem com o Céu e Inferno. Inclusive, Leon Denis chama a atenção para a questão da liberdade, né, que uma das questões nossa é a liberdade de ação que o espírito tem. Então, durante a vida, a gente vai fazendo escolhas, e isso vai reverberar nas nossas próximas existências. E a responsabilidade, né, Mania Janice, que a gente tem como consequência das escolhas, não é? Aqui ele diz assim, que a fatalidade, né, não há fatalidade. A lei de justiça não é, em essência, senão a lei de harmonia. A única fatalidade que existe é a do bem, do amor, da evolução, como eu estava colocando. Mas a própria justiça, né, ela é uma lei de harmonia. Ela não é para castigar, para punir, é para fazer com que a gente entre no caminho que é o correto, que é o normal, que é o natural, que é o divino, não é? E o quanto isso nos amadurece, ele destaca também. A profundidade do amadurecimento no exercício da liberdade, no exercitar as escolhas e entender os processos que foram realizados a partir dos equívocos também. Então, essa proposta de amadurecimento que a própria reencarnação nos traz é uma reflexão que vale a pena a gente reforçar como esse aspecto de crescimento mesmo, de aperfeiçoamento, de saber manejar uma potência, né, que está sobre a nossa responsabilidade, o livre-arbítrio, e de sabermos coordenar, né, à medida que as experiências vão surgindo. Esse sotaque lindo, a gente tem que coordenar tudo direitinho, né? Mas é muito gostoso de ouvir. Quem gostar desse sotaque, dá um joinha aí, por favor, gente. É muito gostoso, né? A gente tem essa diversidade maravilhosa. Ô, Pedrinho, acho que a gente podia ver os livros, não? Aí, mostrar uma cartela com os livros de Leon Denis. A gente, né? O pessoal está perguntando que livro. Então, tem outros livros também de Leon Denis, não tem? É verdade. Vamos pedir para o Léo, nosso amigo aí, colocar uma cartelinha. Aproveitando, né, a oportunidade também, temos aí, pessoal, 8 obras de Leon Denis, traduzidas e publicadas pela Federação Espírita Brasileira, e temos, então, esse kit disponível, com 20% de desconto, assim como todo o nosso site da FEB Editora está com essa promoção, e é uma grande oportunidade para adquirir essas obras, seguir estudando conosco também. Nós veremos ao longo deste semestre 4 obras de Leon Denis, além do Problema do Ser, do Destino da Dor. Veremos Depois da Morte, no mês que vem, em seguida Cristianismo e Espiritismo, e em junho fecharemos com No Invisível. Então fica o convite para conhecerem Leon Denis, acessarem o nosso site www.febeditora.com.br. O kit está lá, nos aguardando. E a gente, o relógio vai avançando, temos mais capítulos aí para comentar. Eu queria só fazer uma ponte. Sim, Geraldo? Eu queria só trazer ainda aqui, é tão gostoso, é tão rico o livro, se a gente começa a ler, a gente quer ler mesmo, né? Ele não quer parar de ler. Então tem uma frase, Leon Denis é genial, ele coloca: nossa felicidade, apesar das aparências enganadoras. Olha lá, porque tem muitas aparências que enganam. Você vai dizer que a nossa... está na página 157. Página 157 da edição, né, que é a mais atual. Quem tiver o livro aí, por favor, amigos queridos, né, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aí o pessoal está concordando de novo aí, ó, a Sheila, a Janine, aí, com esse sotaque lindo, né, a Cirlei também, muito bom. Então, está na página 157, que diz assim: a nossa felicidade, ali mais ao final do penúltimo capítulo, do penúltimo parágrafo, apesar das aparências enganadoras, está sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem. Então, veja, felicidade está relacionada ao bem. Por isso que o conceito que é a bandeira do Espiritismo, não é, Janice, Maninha? Fora da caridade não há salvação, é fora da prática do bem não há felicidade.
É assim que a gente interpreta. Leon Denis corrobora aqui, não é? A felicidade está em relação direta com nossa capacidade para o bem. A Nilce comentou ali. Só antes de você avançar, é porque esse capítulo ele é muito rico, ele é enorme. E o Paulo, ele comentou ali no chat, né, que falar da vida no mundo espiritual, ele só lembra de André Luiz. E realmente, ao ler esse capítulo, quando o Leon Denis vai falar do perispírito durante o período de gestação, né, aqui na página 162, ele fala disso. Me remeteu ao livro Missionários da Luz, que André Luiz traz o caso da reencarnação de Segismundo, e muito bem lembrado Paulo Mateus em relação a essa referência, porque nessa época que o livro de Leon Denis foi publicado, ainda não tínhamos a obra de Chico Xavier, né? Lembrando que isso aqui foi em 1908, 1910, né? Chico Xavier estava nascendo em 1910. Chico Xavier estava nascendo. E, posteriormente, a obra de André Luiz vai complementar e vai explicar essas questões que Leon Denis traz nesse capítulo. E vai complementar de uma forma magnífica, explicando tudo isso que Leon Denis apresenta de uma forma introdutória aqui nesse capítulo. Exatamente. A Nilce comentou ali que está conhecendo hoje o clube. Bem-vinda, Nilce, bem-vindo a todos que estão conosco aqui pela primeira vez. E é muito interessante como os capítulos e as partes, o livro que é constituído de 3 partes, são costurados, esses capítulos, essas partes, né? Um capítulo leva ao outro, uma parte leva a outra. E então, mais à frente, nesse capítulo que estamos vendo, capítulo 13, da reencarnação, o Leon Denis ele vai explicar um pouco do processo reencarnatório, como é que ele se dá. Então, ele fala que antes de reencarnar é feito esse planejamento, né? Em que é visto um panorama da existência, um panorama com uma visão aérea, uma visão geral dos obstáculos que se enfrentará, obstáculos que têm uma utilidade, que é desenvolver virtudes e vencer os vícios, não é? Então, e ele fala também, dá uma explicação material, uma explicação física, digamos assim, para o esquecimento. Por que nós não nos recordamos das nossas existências anteriores de maneira clara, de maneira nítida, de maneira geral? Ele fala, né, que o perispírito do espírito reencarnante, ele vai se retraindo, vai se condensando, e a matéria, ele vai sendo envolvido pelas energias ali da mãe, as energias vitais e tudo mais. Então, tudo isso colabora para que, por meio dessa redução das vibrações fluídicas, não se recorde das lembranças de existências passadas. E é interessante esse link com o capítulo 14, que é o capítulo seguinte, em que ele vai falar da renovação da memória. Ele traz ali para a gente causas morais do esquecimento das vidas anteriores. Porque se mais no fecho do capítulo 13... Sim. Ô Pedro, rapidinho, só pegando essa questão da reencarnação, dos vínculos que você colocou, ainda no capítulo 13, só fechando essas abordagens que ele traz, ele pontua que o regresso da alma à carne tenha vinculações com a atração e afinidade, e destacam que nós não somos atraídos ou nos afinizamos apenas pelas questões do amor, mas também do ódio e das adversidades. Então, nós somos atraídos também para situações que ocasionam esse tipo de emoção. Então, ele destaca isso um pouquinho antes dele falar do esquecimento do passado, mas aí ele adentra para explicar esse mecanismo mesmo, como você já ressaltou. Olha, eu só queria dizer, o Jadson está dizendo que ele tem edição lá do livro de 1979. Toda a edição é válida, é o livro aqui desde 1908, quando foi publicado, né, e aí traduzido para o português em 1910, é esse conteúdo maravilhoso de Leon Denis. O que a gente acresce, né, Pedro e Maia, na editora, são algumas notas, às vezes, necessárias para fazer algumas explicações, que às vezes tem uma informação ou outra que o autor trouxe, contextualizado na época, e a gente tem que fazer uma explicação para a atualidade, tá certo? Mas, evidentemente, é uma nota explicativa de rodapé.
Muito Isso. bem. Eu queria trazer um comentário aqui, antes do Pedro passar para a parte da memória, né, e tudo mais, seguindo aí o que a Lu estava dizendo, que a Sol Alves, ela colocou assim: devemos estar atento que as coisas não acontecem por acaso, porém, nossas ações têm reações. Não esperar que as coisas aconteçam por si só. Devemos, além de nossa reforma íntima, perceber o outro, claro, que a nossa reforma íntima sem o outro não vai acontecer também, né, só. E a Flor pergunta aí se hoje é o penúltimo episódio do livro, hoje é o terceiro, mas na verdade nesse mês a gente tem 5 terças-feiras, então a gente vai ter 5 estudos sobre este livro, então ainda tem mais 2. E o livro é tão extenso, né, e tão, assim, rico, que realmente... E vejam, aqui é uma pincelada, né, gente? Por isso que é bom vocês trazerem um livro, né, terem aí à mão, a gente vai, assim, perlustrando, né, nós vamos navegando em algumas páginas. E aqui, o principal desse capítulo 14, né, Pedrinho, está lá, né? Se o homem já viveu, pergunta-se, por que não se lembra então de suas existências passadas? O pessoal diz assim, pois eu não me lembro de nada, como é que eu já vivi outra existência? Se eu tivesse vivido, eu estaria me lembrando do que aconteceu. O que há o esquecimento, então? Exato. E aí ele aborda essas causas morais do esquecimento das vidas anteriores. Ele vai falar ali na página 213, aqui na minha edição, que a persistência das recordações acarretaria a persistência das ideias errôneas, dos preconceitos, seja de tempo, de meio, de cultura, de sociedade. A gente teria toda uma herança mental a ser negativa, enfim, que estaria se perpetuando em novas existências, né? E então a gente teria aquele constrangimento de ver o nosso passado corrupto e esse mesmo passado estar exposto aos demais, né? Quantas complicações, né, gente, que a gente teria com isso? Pedrinho, mas ele fala logo na sequência aqui, né, na 213 aí, quem tiver essa edição atual, ele fala que o esquecimento ao contrário. Tá aí, Janice? Tá a sua mão aí? Você localizou? O esquecimento ao contrário. Nesse item que começa a persistência das recordações, acarretaria a persistência das ideias errôneas. Aí lá no meio do parágrafo diz que o esquecimento ao contrário, permitindo-nos aproveitar mais amplamente, localizou? Sim, permitindo-nos aproveitar mais amplamente dos estados diferentes que uma nova vida nos proporciona, ajuda-nos a reconstruir nossa personalidade num plano melhor. Nossas faculdades e nossa experiência aumentam em extensão e profundidade. Então, o esquecimento é uma bênção, né? Uma bênção. Imagina se a gente Ele se lembrasse... coloca, inclusive, aqui, o conhecimento de um passado corrupto, inclusive, Nossa. seria um pesado fardo para a gente, né? Se a gente tivesse o tempo todo lembrando. Às vezes, em sonho, a gente rememora, tem um lapso de um contato com alguma lembrança do passado, e isso nos angustia muito. Então, assim, entrar em contato com uma pequena fração já dá uma angústia enorme. Imagina você lembrar de tudo. Então, é um fardo pesado. O esquecimento é uma bênção, uma misericórdia divina, para que a gente possa avançar. Bom, gente, a gente não pode ficar revelando essas coisas, mas eu descobri que a Maninha Janice, ela é chamada de musa tocantinense. A musa do espiritismo no Tocantins. Já pensou que coisa linda? Oh, meu Deus. Mas se recordar aí do passado que a gente fez, imagina só, né? Teria muitas coisas, né, Mai, que a gente não... Acho que não teria muito orgulho de lembrar, não, né? Na verdade, eu acho que a gente não lembra exatamente porque a gente ainda é muito orgulhoso, porque se a gente fosse simples, e todo mundo fosse simples, fosse bem-aventurado nesse sentido, né, como bem diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que a gente não teria vergonha, não sentiria remorso, né, eu penso assim, não sei vocês, e a gente também não julgaria o outro pela conduta dele, ou dela. Então, a gente seguiria o nosso processo reconhecendo que a gente foi criado simples e ignorante, que a gente tem um percurso a seguir, e como ele fala aqui, né, toda a natureza tem o seu processo,
Por que com a gente seria diferente? Seria muito orgulho a gente achar que a gente deveria dar um salto, né, nessa evolução, de hoje para amanhã já se cobrar estar evangelizado ou evangelizado. Então, se a gente tivesse a simplicidade, e como a gente tende e vai certamente adquiri-la, ele vai falar também que no futuro, todos nós já, espíritos evoluídos, recordaremos facilmente, né, de tudo, porque essa lembrança também é associada à questão evolutiva do espírito. Antes de sinalizar aqui um trechinho, eu queria só resgatar o que Ruth coloca, que eu concordo muito com ela. Ela disse, gente linda e cada um com seu sotaque maravilhoso. O Brasil é tudo. E efetivamente, essa diferença que se espalha nesse país-continente. Tem um trechinho aqui que ele explica didaticamente essa questão da memória, do esquecimento do passado, e coloca ser o aspecto físico, como o Pedro destacou, e o aspecto da moralidade. Então, esses dois aspectos, né? Tanto a questão do próprio corpo físico, do cérebro, da estrutura organizacional, não comportar essa memória toda, né? esse arquivo todo no nível de consciência, no aspecto, assim, aclarado, de uma memória de uso contínuo, de uma coisa mais perceptível ao nosso dia a dia, além de não comportar, ainda essa necessidade da moralidade, que é uma necessidade de recuperação. Porque a gente aqui, na presente reencarnação, quantas vezes tem coisas que a gente fez que foram equivocadas e a gente não quer se lembrar muito? O quanto se lembrar, às vezes, atrapalha para que a gente possa se desprender de uma culpa, possa seguir adiante. Então, ele coloca aqui também esses aspectos no sentido dessa recuperação, o esquecimento do passado, como a harmonia que o Mano Geraldo colocou, né, de harmonia com a lei, da necessidade de nós começarmos efetivamente de novo, né, nascendo de novo, para daí a gente alinhar essa moralidade. E, em verdade, como ele mesmo coloca, a memória, os nossos atos não são significativos pelo que nós lembramos ou deixamos de lembrar. Nós somos quem somos. Nós podemos nos lembrar ou não lembrar, mas o arquivo de quem nós somos está presente em nós. Então, ele coloca também essa questão do que é inconsciente, o que está mais profundo em nós, e o que está mais desperto nessa personalidade atual, da consciência, de tornar algo consciente. E a gente vê na narrativa, né, Maria Janice, a gente passa a palavra, essa beleza de Leon Denis ao escrever. Estão ressaltando aí, de fato, ele é um filósofo, porque escreve com profundidade, mas é um poeta, porque escreve com uma beleza que dá gosto da gente ler, né? Por isso a gente aprende lendo Leon Denis sem fazer força. Você vai se envolvendo e vai ficando cada vez mais envolvido com a leitura. Eu ia falar exatamente isso. Sintonia aqui é boa demais. E eu estava vendo aqui um trecho, gente, que esse trecho é lindo. Ele fala na questão do véu do esquecimento, mas a gente pode trazer essa lição para a nossa vida, principalmente quando a gente fica apegado àquilo que a Luziane estava falando, das nossas dificuldades nessa existência, de fatos que a gente viveu que a gente não quer lembrar muito. Aí ele fala disso, da gente dever olhar para frente e não para trás. Diante do futuro, né, nessa perspectiva, abre-se cheio de esperanças e promessas o futuro. A lei suprema ordena-lhe que avance resolutamente, e para tornar-lhe a marcha mais fácil, para livrá-lo de todas as prisões, de todo o peso, estende um véu sobre seu passado. Então, essa misericórdia divina, que é belíssima, né? Mas a gente pode tomar essa lição também para o dia atual, assim, para essa vida, para a gente seguir em frente, não ficar ali rememorando, remoendo e, às vezes, adoecendo psiquicamente, deprimindo por conta de culpas, de remorso, de rancor. Ele vai Agora, até colocar aqui, ó. Sim. Desculpa, Pedro. Pode seguir. Ele coloca, só para encerrar, né? Isso que a gente está comentando, né? Da gente ter força para ter acesso a a condição de ter acesso a todas essas memórias, né? Todos esses nossos atos. Mas chega um dia em que, pelas sugestões do alto, sua vontade desperta e rebusca nos recessos da memória. Eu estou aqui na página 217, no final do capítulo.
terão ganho a força moral necessária para afrontarem esse espetáculo sem fraquejar. Porque a questão do esquecimento também, ela está associada a ser pior para a gente. Porque, lógico, se fosse melhor, a gente lembraria. A gente não lembra porque Deus é sábio, misericordioso, amoroso e faz com que a gente tenha uma condição de crescer, né? Para as almas purificadas, recordação é constante. E vai trazer aí diversos exemplos para a gente depois de alguns, como chama? Experimentos que eles fizeram com essas pessoas, né? Adorei a fala da Janine. Como diz o Cirne, para trás nem para pegar impulso, viu, gente? É isso mesmo. Está falando do nosso Cirne, né? O vice-presidente, é isso? Sim. Ótimo. Pegando aquela fala da Janise, né, do véu que nos cobre e tudo mais, esse véu, ainda assim, ele não é tão escuro a ponto de não deixar passar alguma luz dessa recordação que nos dá pistas do que realizamos, do que vivenciamos, porque no capítulo 15º, capítulo 15, ele vai falar das crianças prodígio. É um capítulo muito interessante, né? Então, ele fala ali que esses gênios, desde a primeira infância, que demonstram esses conhecimentos, essa facilidade de aprendizado e tudo mais, são resultados de imensos, fala do Leon Denis, de imensos labores que familiarizaram esses espíritos com as artes ou as ciências em que se primam. Longas investigações, estudos, exercícios seculares deixaram impressas no seu invólucro perispiritual marcas profundas que geram uma espécie de automatismo psicológico. Esse trecho está ali na página 227. Pedro, nessa página ainda ele vai dizer, né? A sintonia aqui é tudo assim, é feito ao vivo e a gente está na página, né? Só a lei dos renascimentos poderá fazer-nos compreender como certos espíritos encarnados mostram desde os primeiros anos, como é o caso, né, desses gênios, é impressionante, essas crianças prodígios, a facilidade de trabalho e a assimilação que caracterizam estas crianças prodígios. É impressionante, né? Só mesmo a reencarnação para explicar. A gente está vendo cheio de coisas aí, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram, né, passando o tempo todo essas crianças, às vezes assim, você vê o menino tocando piano, né, assim, tocando um instrumento, é uma coisa impressionante, fazendo uma palestra, dando uma aula, assim, realmente, só o aprendizado anterior, por isso que ele recorda aqui, Platão, quando diz que aprender é recordar, não é? Então, boa parte do nosso aprendizado é recordação do que a gente já aprendeu anteriormente. Ele complementa aqui na página 228 que isso se dá, como o Mano Geraldo falou, diversos domínios do pensamento, né, na obra social, na ciência, no comércio. Então, assim, eu estava me lembrando do estudioso do Ian Stevenson, né, que ele faz um estudo de mais de 3.000 casos de uma pesquisa com pessoas que recordam das suas vidas passadas. Além de lembrar esses casos das crianças prodígios que estão aí no YouTube, já tem pesquisas mostrando. E nesse livro, Leon Denis, ele relata vários estudos. O que é mais interessante, para a época, ele buscava sempre essas fontes de pesquisa. E ele enfrenta as objeções ou as opiniões que possam explicar as situações, por exemplo, as crianças prodígios. Então, se explica através da hereditariedade ou através da mediunidade. E ele enfrenta mostrando, olha, através da hereditariedade, não teria como, porque é a herança que o ser transmite a genética, é a carne e a carne, o espírito não sai, não é criado do espírito, né? Não é criado da carne. Então, ele mostra isso aqui no livro, quando ele destaca, há, contudo, casos em que o talento, a memória, a imaginação, as mais altas faculdades do espírito parecem hereditárias. Por quê? Porque tem almas afins que convivem naquele mesmo espaço, na família, e que se agregaram por essas afinidades. Essas semelhanças psíquicas entre pais e filhos explicam-se pela atração e simpatia. São espíritos similares atraídos uns para os outros por inclinações análogas,
e que antigas relações uniram. Então, seria pela afinidade, não por conta dessa herança de transmitir ao espírito uma herança dos pais, né? E quando ele destaca a mediunidade, ele também enfrenta e coloca: o médium não pode exercer sua faculdade a qualquer momento. São precisas condições especiais, difíceis às vezes de reunir, ao passo que as crianças prodígio podem utilizar seus talentos a cada passo, constantemente, como nós mesmos o podemos fazer com as nossas próprias aquisições mentais. Então, ele enfrenta as duas situações que podem trazer como explicação, retirando aí e esclarecendo que efetivamente vem da herança de si mesmo, da própria construção, do labor, do esforço do passado. E quase ao fechar o capítulo, né? Ah, pois não, Mai, fala aí. E nessa hereditariedade também, ele vai trazer os casos que mesmo que se você investigar toda a ascensão, toda a árvore, não tem aquelas características, né? Então, não tem como comprovar que isso veio dessa hereditariedade. E eu acho interessante que a gente às vezes pensa assim nas crianças prodígio e pensa que está muito longe da gente. Mas ele vem trazer isso para a gente também, como a gente medir isso e perceber isso na nossa própria existência, né? Então ele vai falar assim, que o trabalho anterior de cada espírito, eu estou na página 229, o trabalho anterior de cada espírito, que cada espírito efetua, pode ser facilmente calculado, medido pela rapidez com que ele executa de novo um trabalho semelhante, sobre um mesmo assunto, ou também pela prontidão com que assimila os elementos de uma ciência qualquer. E aí, mais embaixo, ele vai falar, se de fato não houvesse esse conhecimento prévio, duas pessoas submetidas à mesma lição aprenderiam da mesma forma, e não é Exatamente. O que acontece, né? Mesmo desempenho, né? Isso. E aí ele fecha aqui, o homem que se estuda e observa, sente que tem vivido e que há de viver. Está lá no penúltimo capítulo da página 234. Herda de si mesmo, colhendo no presente o que semeou no passado e semeando para o futuro. Veja esse encadeamento tão bom, né? Tão lógico do nosso crescimento espiritual. Então, esses conhecimentos acumulados, eles são o nosso tesouro, né? Junto com o nosso burilamento do coração. É aquilo que a gente leva para além desta vida. É isso. E ele vai falar, ele vai fazer uma comparação. O gênio, ele é oriundo da mediunidade, é oriundo dessas aquisições, e é dos dois pontos, né? Ele pode ser tanto inspirado, quanto já tendo toda aquela enorme carga de experiências, de conhecimentos, ele já possui isso dentro dele e utiliza. E lá no capítulo 19, fazer uma ponte aqui, chamado A Lei dos Destinos, Leon Denis, ele vai falar que se o gênio é um longo, palavras dele, é um longo e imenso esforço na ordem intelectual, a santidade foi conquistada à custa de uma luta secular contra as paixões e as atrações inferiores. Então, tanto as nossas lutas morais quanto os nossos estudos intelectuais, eles vão construindo esse edifício que é o nosso patrimônio incorruptível, indestrutível, que permanecerá grandioso quando o corpo cair para a morte aqui na matéria. É por isso também, né, Pedrinho, que ele coloca lá no capítulo 18 a questão da justiça e da responsabilidade. E vai tratar do problema do mal, que é uma questão crucial aí que a gente geralmente tem dúvida, que Kardec trata no 3º capítulo da primeira parte de A Gênese, quando vai falar exatamente da origem do mal. E Leon Denis começa dizendo que a lei dos renascimentos rege a vida universal. Com alguma atenção poderíamos ler em toda a natureza, como num livro, o mistério da morte e da ressurreição. E ele vai explicando, né, até com a natureza, os tempos aqui, as estações, vai colocando que cada coisa, né, tem o seu papel, tem o seu momento, não é? Está dentro de um contexto que não é casual, né? Tudo tem um planejamento, uma programação, e aí a gente acaba, não é, pelo uso do nosso livre-arbítrio não adequado, nos desviando do caminho que é o certo, o correto, que seria o natural, que é o caminho para Deus. E a gente utiliza o livre-arbítrio
e acabamos nos equivocando, então criamos o mal. O mal não é uma criação de Deus, porque Deus só cria o bem. O mal é uma criação humana, do desvio do caminho do bem. Quando a gente se afasta de Deus, nós estamos nesse caminho do mal, como coloca o Livro dos Espíritos, e essa ponte que eu queria fazer, como o texto de Leon Denis é todo fundamentado, não é, no Livro dos Espíritos, nas obras de Kardec. Eventualmente, ele emite uma opinião ou outra que é bem dele, né? Isso a gente percebe também, como um estudioso, como um espiritualista, né? Ele tem umas ideias que a gente, assim, né, dá os descontos no sentido do intelectual, pensador, evidentemente um filósofo, não é? Sonha, né? Ele sonha Exatamente. e se coloca. E às vezes eu percebo também os termos de contador, de contabilista que ele era, não sei se vocês perceberam. Aí ele fala dos haveres, dos débitos, né? Nessa contabilidade que nós vamos adquirindo ao longo da nossa existência. E aquilo que a gente vai capitalizando, eu falei, esse é o Leon Denis contador, que ele estudou ciências contábeis, era contabilista. Bem interessante. E falando do mal, ele traz a perspectiva de que o mal é esse estado transitório, né, que nós passamos por nessa via da evolução. Nós vamos vivenciar a dor, o sofrimento, as questões que nos chegam enquanto consequência daquilo que plantamos. Então, isso faz parte desse estado transitório e não permanente do ser. É tão interessante isso, né? Porque você vê o bem criado por Deus, então existe desde sempre. Sempre existiu e sempre existirá. O mal só existe enquanto a gente o alimenta, porque é uma criação nossa. A partir do momento que a gente deixa de alimentar, o mal deixa de existir também. É como, por exemplo, né? Se acende uma luz, as sombras, né, se desfazem. Assim também, está diante do mal. Surge o bem, o mal deixa de existir, porque ele é a ausência do bem, não é? O bem, então, tem esse poder todo. Ele coloca assim, Manilo, olha só que lindo, a dor é a condição da alegria, a dor é a condição da alegria, e o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que há no universo. A virtude é o bem mais precioso que há no universo. Geraldo, eu ia ler exatamente essa parte para encerrar e falar que eu acho que está na hora da gente ir para um gostinho de leitura, né, Pedro? Eu ia pegar esse Sintonia. gancho também. Essa frase é maravilhosa, né? Então vamos ter mais esse gostinho de leitura dessa obra tão gostosa, tão bem construída, saído do coração do apóstolo Leon Denis. Antes, mostrar só mais uma vez essas obras todas, esse conjunto de obras de Leon Denis, 8 títulos de Leon Denis, 8 obras em que o nosso grande filósofo do Espiritismo vai desvendar tantos mistérios, até aqui mistérios, até o Espiritismo eram mistérios da vida, e temos aí esse kit, então, disponível com 20% no nosso site, febeditora.com.br, e vamos para o nosso gostinho. A gente vai fazer uma leitura do capítulo 13, a reencarnação e suas leis, e se inicia assim. Assim, no encadeamento das nossas estações terrestres, continua e completa-se a obra grandiosa de nossa educação, o moroso edificar de nossa individualidade, de nossa personalidade moral. É por essa razão que a alma tende a encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais. Dianise, por favor. Precisa das vidas obscuras, vidas de trabalho, de privações, para acostumar-se a renunciar às vaidades materiais, a desapegar-se das coisas frívolas, a ter paciência, a adquirir a disciplina do espírito. Maiara. São necessárias as existências de estudo, as missões de dedicação, de caridade, por via das quais se ilustra a inteligência, e o coração se enriquece com a aquisição de novas qualidades. Virão depois as vidas de sacrifício pela família, pela pátria, pela humanidade. Agora na voz grave do Geraldo.
Vou abrir aqui o microfone, desculpa, Pedrinho. O espírito retempera-se, aperfeiçoa-se, purifica-se na luta e no sofrimento. Volta a espiar no próprio meio onde se tornou culpado. Acontece, às vezes, que as provações fazem de nossa existência um calvário. Mas esse calvário é um monte que nos aproxima dos mundos felizes. Logo, Janise, na sua suavidade da sua voz. acho que sou eu, não, Pedro? É, Lu, é você. É verdade, Luziane. Logo, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, quem forja as próprias cadeias. É ele quem tece, fio por fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede de seu destino. Por isso, há maus que parecem infelizes, ao passo que justos sofrem excessivamente. A hora da reparação soou para estes, e breve soará para aqueles. Interessante, né? E eu vou puxar o comentário aqui da Maria Campos, que ela colocou assim: Leon Denis faz a gente ir às estrelas sem nos tirar da realidade. E é exatamente isso, né? Porque ele traz todo esse conhecimento com tanta poesia que eleva realmente a gente a patamares superiores. A Marta está dizendo que estou amando a sintonia deste programa. Que legal, né? Tão bom. Muita coisa, muita informação, né? Leon Denis é riquíssimo. Aqui a gente vê a abordagem que vai tratar de questões que são muito atuais. Foram escritas lá já faz mais de século, não é isso? Mas ele trazendo questões aqui do dia a dia. A reencarnação até hoje, parcela da humanidade não acredita, né? Na reencarnação. E ele até, num determinado capítulo aqui, não é, Mai? Ele traz exatamente a reencarnação e as refutações, né? Os argumentos contrários. E depois ele vai apresentar as provas históricas, né? Quanto às vidas sucessivas ou à reencarnação. A reencarnação, vale dizer, é um princípio básico da doutrina espírita, não é? Inclusive, e é o consolo, aí vai né? consolo, a justiça, o amor. Exatamente. Porque ele vem exatamente essa parte do problema do destino, que todos nós chegaremos a essa felicidade, a essa alegria, essa certeza, é o que traz esse consolo para a gente, né? E traz essa motivação. E aí ele vai rebater também com as teorias materialistas, e, enfim, com ciência e todas as objeções possíveis aí. É muito interessante. E faz um passeio histórico nos povos, nas crenças, em que tem essa interpretação, o abrigo dessa doutrina da reencarnação, mostra o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as falas de Jesus, rememorando o nascer de novo e nos estimulando a visitar esse tema em diferentes culturas, diferentes povos. Exatamente. E, aliás, né, a Luziane já deu um gostinho do que vai ser nosso primeiro encontro do livro que vem, Depois da Morte, em que Leon Denis vai dissecar esse assunto, vai falar do Egito Antigo, da Índia. Nós estamos aqui no programa do Ser do Destino da Dor, o nosso horário já vai se encaminhando para o final. Um encontro abençoado, né, gente, estar aqui com cada um de vocês esta noite. E então, no nosso próximo encontro, quarto de 5 encontros, o Leon Denis, aliás, nós vamos adentrar na terceira parte da obra, em que Leon Denis vai falar das potências da alma, as potências do ser, que são, por vezes, desencadeadas por esse processo doloroso, pela dor, pelo sofrimento, em que nós somos convidados a vencer a nós mesmos, a vencer as angústias, a sair do nosso egoísmo, a sair de nós, e a escavar a nós mesmos para encontrar em nós algo semelhante à causa primária de todas as coisas. O aspecto da nossa potência divina que nós carregamos, não é isso? Exatamente. Você vê que no fecho dessa segunda parte, para adentrar essa que você está falando, quando ele fala das leis do destino, né, a lei dos destinos, quando o texto é bem escrito, ele tem um começo, um meio e um fim.
Então, Leon Denis, ele começa uma parte, desenvolve, fecha, abrindo outra parte. Aí vai na outra parte, começa, desenvolve, fecha, abrindo a seguinte, já preparando, até depois fazer a culminância no fechamento mesmo do livro. Vê que coisa linda aqui, quando ele vai falar, né, da necessidade do trabalho, da nossa doação, da nossa dedicação, a forma da gente evoluir, de se purificar com esforço próprio, né? Aí no final, só a última frase que ele vai dizer, né, depois dessa reflexão toda, quanto ao valor que se emprega no bom uso do livre-arbítrio, no desempenho, no esforço, ele diz assim, minha passagem na Terra não foi estéril, não foram vãos os meus esforços. Então, até com uma mensagem de esperança, porque ainda mais em momentos tão difíceis, desafiadores dessa travessia que a gente está todo mundo submetido, nós jamais poderemos perder a esperança, a confiança, a certeza no auxílio da providência, não é? E fazermos a nossa parte com dedicação, com assim centrados, concentrados, dedicados, sem desespero. É preciso que a gente vá caminhando passo a passo e certos de que nós vamos conseguir realizar essa travessia. E amanhã, quando merecermos, né, teremos passado por essa aprovação coletiva e estaremos num estado um pouco melhor, não é? Mais abastecidos, mais em condições, inclusive, de viver o amor mais plenamente, que é a grande lição que a gente está aprendendo agora. E temos aí essa companhia de Leon Denis para nos ajudar. Vale a pena a leitura e o estudo da obra. E ele fala lindamente, né? Ele é um filósofo otimista, então ele nos impulsiona para frente. Essa parte que ele fala assim, ó, não discutas, trabalha. A discussão ela é vã, ela é estéril, é um momento que você fica ali, é muito crítico isso. Tua obra mais bela é tu mesmo. Porque ele vai culminar com isso, é o término da vida. O que você fez? Se você é a sua própria obra, o que você está se construindo ao longo dessa existência? Esse esforço constante de persistência, de poder fazer uso da inteligência de uma forma que vai ampliando a consciência, aprofundando esses níveis de consciência. Né? Porque a gente viu sobre a memória, Leon Denis vai trazer, a gente tem bagagens imensas, mas até que ponto a gente está aprofundando nessas bagagens de forma a aproveitar nesse nosso crescimento espiritual? E a nossa obra somos nós mesmos. É lindo isso, porque ao longo da jornada do livro, ele vai impulsionando a gente para esse futuro. Ele abre uma janelinha para mostrar esse futuro que vai se abrindo ao longo dos anos. E olha que isso foi há mais de 100 anos, e para a gente ainda é uma janela, ainda está para frente. Acho que a gente pode até recomendar para o pessoal de casa ler essas 2 últimas páginas do capítulo 19, porque realmente, assim, eu acho que essa é aquela parte que ele disse antes, que eu devo as minhas páginas com maior, eu não lembro direito a frase, né, mas com maior ânimo, né, com maior vibração e amor, as inspirações dos guias. E esse finalzinho aqui para gente, para quem está com a edição nova, são as páginas 284 e 285, vão nos fortalecer com certeza para seguir nesse momento. E a gente na 283, Pedrinho, 283, almas humanas que percorreis estas páginas, elevai os vossos pensamentos e resoluções à altura das tarefas que vos tocam. E aí vai. É uma beleza essa obra. E para a semana que vem a gente já vai entrar na terceira parte, a gente indica os capítulos 20, 21 e 24, pelo menos, para você estudar em casa. Vamos então encerrando o nosso encontro de hoje. O programa estará disponível, está gravado, disponível no YouTube, também está sendo convertido para o Spotify. Siga a FEB no Spotify para você ouvir no carro, no banho, na cozinha, onde for. E também estamos no Telegram. Procura lá, @Clube de Leitura _FEBTV. O nosso Clube de Leitura está lá esperando você. Um abraço, semana que vem estaremos aqui novamente. Beijo. Tchau, tchau, muita paz. Beijo, queridos. Vamos estudar Potências da Alma semana que vem, ó.
Beijo grande para todos. Olá, amigos! Eu estou passando agora, novamente, depois de 2 anos, e que vi ao teu coração fazer uma solicitação para que não deixasse a FEB TV morrer. E conseguimos chegar a um patamar de estabilidade mínima capaz de poder manter os programas em atividade no ar para esse nosso país inteiro e para além fronteiras. Quero também, aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.